Há quanto tempo o teu podcast está na gaveta? Pergunto isto a sério, não é uma pergunta retórica. Se o teu podcast está há tempo demais na gaveta, então este episódio é para ti. Bem-vindo e bem-vinda ao podcast da Empreendedora Pod. Eu sou a Liliana Marques e todas as semanas trago um relato na primeira pessoa das aventuras e desventuras do mundo do empreendedorismo, das aventuras e desventuras do mundo do podcast e não só. Preparado, preparada? Então, bora lá. Vá, conta lá. Há quanto tempo tens aí o teu podcast guardado? 6 meses? Um ano? Ou até mais? Porquê é que eu sei isto? Porque falo com dezenas de empreendedoras por mês e este tema aparece sempre. A ideia existe, o nome às vezes até está mais ou menos estruturado, há até um rascunho de um episódio, algures num documento que ninguém abre, ou num projeto de um LLM qualquer, e na verdade, onde é que está o teu podcast? Continua exatamente no mesmo lugar, sem avançar. Hoje quero falar-te sobre isto. Porquê? Porque o que está mesmo a acontecer é realmente importante. E adiante já. Não é nada daquilo que as pessoas pensam. Não. Não avançar com o podcast não é exatamente aquilo que tu estás a pensar. E hoje quero-te falar sobre isto. Porque a resposta mais comum, quando eu pergunto então às empreendedoras porquê que afinal o teu podcast não saiu ainda? Já falámos há imenso tempo. E a resposta principal é não tive tempo. Bem, eu até percebo, mas isto é a desculpa mais segura que existe. Ninguém te julga se tu estiveres ocupada. É quase um elogio para o empreendedorismo. Ai, tenho tanto trabalho, tenho tanta coisa para fazer. Ótimo, fica mesmo bem a dizer isto. Mas, na verdade, o meu convite é que pares para pensar a sério. Se tu encontras tempo para todas as outras coisas que tu fazes e que eram difíceis e que realmente tinham uma curva de aprendizagem, então, porque é que ainda não lançaste o teu podcast? Se tu já lançaste o teu negócio, se já avançaste com ferramentas novas, se já fizeste até uma formação enquanto tinhas clientes, enquanto tinhas filhos e uma vida a acontecer, então, mas afinal, qual é a desculpa que tu tens do teu podcast estar parado por falta de tempo? É mesmo uma desculpa, não é? E na verdade ele ficou parado por outra razão. O tempo é só uma história que nós contamos a nós mesmos para não ter de ir lá escarafunchar naquilo que é importante. Então, afinal, o que é que está mesmo a acontecer? Quando alguém diz eu ainda não tive tempo, ainda não surgiu a oportunidade, na verdade, aquilo que está lá por trás é uma de três coisas. Primeiro, ainda não me sinto pronta. Esta é realmente a mais comum. Porque há sempre uma coisa mais para aprender, há mais um equipamento para comprar, há mais uma pessoa para seguir antes de realmente começar. Mas será que isto é verdade? Será que nós precisamos mesmo disto tudo? Ou às vezes ouço, ai, não está a correr bem. Mas não está a correr bem porquê? Será que há aqui um medo que não te faz avançar? Um medo de que alguém não goste, de que alguém não ouça? Ou então, na verdade eu cheguei à conclusão que não tinha nada de interessante para dizer. E esta é das mais difíceis, porque se parece humildade por um lado, no fundo é um bloqueio muito, muito profundo. E sabes o que é mais interessante no meio disto tudo? É que nenhuma destas coisas se vai resolver com mais tempo. Não é por passar mais tempo que as coisas são resolvidas. Não, nada disto. Então, o que é que te vai fazer avançar? É gravar. Gravar o podcast. Gravar o podcast, que é diferente de escrever um post, fazer um story, é realmente diferente. Mas gravar o podcast vai fazer-te avançar e avançar no teu negócio e no teu autodesenvolvimento. No podcast, a tua voz está lá. O teu raciocínio também está lá. A forma como estruturas o pensamento, a história, a forma como estruturas o pensamento, a forma como vais reagindo aos imprevistos, está tudo lá.
E eu sei que isto mete medo, mas é normal. É normal porque é uma coisa nova. É normal porque realmente é algo que tu nunca fizeste. E o problema não é o medo. O problema é quando usamos o tempo como escudo para enfrentar algo que diretamente nos pode trazer mais visibilidade, mais autoridade e mais resultados. Então eu aqui quero ser muito direta contigo, ok? Muito direta, muito prática, que é para realmente resolvermos isto de uma vez. Isto é muito importante. Há verdadeiramente um custo em tu deixares o teu podcast escondido na gaveta. E a maioria de nós nem tem ideia de quanto este custo é pesado. É o custo de continuares invisível. Cada mês que passa sem tu avançares com o podcast é um mês que passa sem tu construires a tua audiência. É um mês que passa com outra pessoa do teu nicho a publicar, a aparecer, a ser uma voz importante que os teus clientes ideais estão a ouvir e não a tua. E quando digo clientes ideais, não estou a falar aqui de um cliente abstrato de uma coisa qualquer. Não, estou a falar de pessoas que ainda estão à espera, que ainda não te conhecem, mas que só te vão encontrar realmente se tu produzires esse conteúdo. E se esse conteúdo realmente lhes fizer aqui o clique. Na verdade, o podcast sai na gaveta e não está a crescer. Está a custar. Está a ser um custo. Mas pronto, tem calma, que isto tem uma solução. E a solução é mais simples do que parece. E digo isto porque acredito que tu tens talento, acredito que tu fazes realmente aquilo que fazes de forma diferente, acredito que há alguém em ti que te está a impelir, mas ao mesmo tempo tu só estás a precisar de uma coisinha, de alguém que te apoie, de alguém que te empurre quando seja necessário, mas de alguém que te ampare também quando seja necessário. Por isso, alguém que está lá enquanto tu gravas, alguém que te dê feedback, alguém que não deixe este projeto voltar para a gaveta mesmo, ok? E é exatamente isto que eu faço. Eu já ajudei centenas de empreendedores a lançar os seus podcasts e, na verdade, aquele que distingue o empreendedor que lança daquele que não lança não é o talento da comunicação, não é o equipamento, nem sequer a ideia. É realmente o avançar e o ter ou não ter alguém que não o deixa adiar mais. Isto é a diferença que faz a diferença. Por isso quero deixar-te com uma pergunta para pensares aqui durante a semana. Se o teu podcast já estivesse no ar hoje, o que é que ele estaria a dizer? Para quem é que ele falaria? Falaria sobre o quê? E não precisas de responder, não precisas de escrever, mas precisas apenas de refletir. Pensa nisto, a sério, ok? Na semana que vem, no próximo episódio, nós vamos continuar a conversar aqui sobre isto. Vamos falar exatamente sobre o que é que tu tens de ter para gravar o teu primeiro episódio. E vou já deixar um spoiler. É muito menos do que aquilo que tu estás à espera. Encontramos-nos na próxima sexta. Até lá! Mais um episódio que chega ao fim. Mais uma aventura que partilhei contigo. Na próxima semana trago-te um novo episódio. Até lá, deixa-me 5 estrelas na plataforma em que estiveres a ouvir este podcast, se este podcast fez sentido para ti. Um beijinho muito sonoro. Chua!